Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Fronteiratura, o seu canal de escrita criativa, de fantasia, de RPG, board games, assuntos nerds em geral. E hoje nós vamos continuar com a nossa saga, né, desse pedregulho gigantesco aqui, que é O Caminho dos Reis, o primeiro livro, né, da saga de Brandon Sanderson, Os Relatos da Guerra das Tempestades. Nos vídeos anteriores, a gente já falou sobre o prelúdio, o prólogo, né, toda a ambientação aí começando nessa terra maravilhosa aí de Roshar. Falamos aí no vídeo anterior imediatamente sobre os capítulos 1 e 2, e hoje a gente vai discorrer um pouquinho sobre os capítulos 3 e 4 dessa maravilhosa obra. E a história ela vai dando continuidade. A gente acompanhou aí um pouquinho da saga, né, de Kaladin, um guerreiro, né, um comandante de pelotão, em meio a uma batalha entre dois senhores específicos da guerra, um que não é citado e o outro que é Amaran, que é o grande lorde, né, um luminobre, né, como é chamado, esses mais altos nobres, e de olhos claros. Então, dentro da hierarquia dessa sociedade, ele está bem acima. E ele se tornou um senhor da guerra devido à morte do rei Gavilar, o rei Aletiano, e então todo esse reino de Aletkar, ele acabou se tornando um grande campo de batalha, né? E conhecemos um pouquinho de Kaladin. Kaladin é feito prisioneiro, né? Ele cai após uma derrota nessa batalha que eu citei, e Kaladin acaba, dentro das circunstâncias que ainda vão sendo ditas aos poucos, ele acaba se tornando escravo, ele é feito prisioneiro, né, e derrotado, tanto física quanto psicologicamente. Então ele está derrotado dentro desses vagões, né, esses carros conduzidos por chules, né, que são uma espécie de caranguejos, né, de crustáceos imensos, grandes cascos, ao mesmo tempo que tem umas patinhas curtinhas, eles são vermelhos. Eles também têm longas garras, né, como caranguejos mesmo. É bem legal essa ambientação, essa fauna diferenciada que o Brandon Sanderson ele coloca. E aí vai seguindo a história de Kaladin, e a gente tem um corte nesse terceiro capítulo, onde nós vamos conhecer, nós estamos no porto, né, a chegada de um navio, e esse navio ele está trazendo uma luminobre também, né? Só que ela de um outro reino que não Alethkar. Nós vamos ter uma luminobre chamada Shallan Davar. Ela chega no navio, atraca no porto, né, de uma grande cidade, uma cidade portuária chamada Kharbrandt. E Shallan ela é uma luminobre e ela está vindo com um navio que foi fretado por sua família. Ela não é, como eu falei, do reino de Aletka, que é um pouco mais ao norte, mas é um reino vizinho ao reino aletiano, que é um reino chamado de Jan-Keved. Jan-Keved é um reino um pouco mais pobre, tem a mesma estrutura, a mesma sociedade. Eles seguem os arautos, né, da igreja de Vorin, essa doutrina voriniana, né, dos deuses, os arautos da luz. Da mesma forma que Aletkar também, Jan-Keved também tem essa mesma doutrina. E a família dela, né, por ser uma família nobre, não fica muito claro num primeiro momento o que Shallan está fazendo viajando sozinha. Então ela está nesse navio, Prazer do Vento, e tem um capitão, se eu não me engano, Cosbed, alguma coisa assim, agora me fugiu um pouquinho a memória. E esse capitão, ele é, ao mesmo tempo que ele é um capitão de um navio mercante, ele tem, assim que eles atracam no porto de Kharbrandt, fica claro que eles têm mercadorias para descarregar, tem mercadoria para colocar, e essa jovem luminobre, ela entrou por um favor que a família pediu, porque ela tinha que seguir, ela tinha que embarcar, e ela está em busca, né, ela tá viajando com o navio porque ela está perseguindo, né, uma nobre, na verdade é a grande princesa de Alethkar, chamada Jasnah. A princesa Jasnah, ela é
uma princesa excêntrica, né? Ela é, digamos assim, embora toda a religião Vorin ela esteja em alta, né, os arautos estejam em voga, ela é uma herética. Ela não crê e ao mesmo tempo, além dela não crer nos arautos, nos deuses, né, nas forças soberanas e supremas, ela ainda faz meio que graça com aquilo. Ela é cínica, ela é irônica, ela age com sarcasmo junto àqueles que são os fiéis, aqueles que creem nas doutrinas vorinianas. Então a princesa Jasnah, ela é uma, embora muito poderosa, né? Ela é uma princesa, filha, né, do rei Elrocar, e o rei, ele mantém ela com muita liberdade, ele gosta muito dela. Então ela é uma, ao mesmo tempo, ela é uma entusiasta das artes, até porque é importante falar, nos reinos, as tarefas de artes, música, tudo que é relacionado com a criação é dado mais ao lado feminino. Inclusive, um ponto muito importante que é a escrita e a leitura. A leitura de livros, tomos, grandes compêndios, isso tudo cabe às mulheres. Os homens, eles são como que analfabetos a essa questão da leitura e da escrita. Não cabe ao masculino fazer isso, com exceção dos glifos. Os glifos mágicos, os glifos infundidos de magia, eles são sim funções masculinas. Mas a leitura clássica, né, o registro do tempo, as grandes escritas em tomos mágicos ou quaisquer coisas relacionadas à escrita e à leitura são dadas ao mundo, né, ao espectro feminino. Então Shallan, ao desembarcar do navio, né, ela é muito legal, a escrita é muito bacana. Ela é uma lume nobre, então ela é muito branquinha, ela tem o rosto cheio de sardas, ela tem os olhos clarinhos e o cabelo ruivo. Ela se veste como uma lume nobre, né? E tem toda uma tradição da mulher que ela é nobre, ela mantém a manga direita com a mão livre, mas a manga esquerda é mais comprida e bordada aqui porque tem que manter a mão escondida. É uma coisa de moda, uma coisa de tradição, e ela segue isso. Ela carrega com ela uma pasta de couro, onde ela se dedica a, mais do que desenhar tudo que ela vê nos ambientes, ela gosta de registrar. Então, assim que ela desce no porto, ela vê enguias voadoras. É uma criatura, né, mágica, ou na verdade faz parte dessa fauna sobrenatural aí do mundo, né, das terras de Rosnar. E essas enguias mágicas, essas enguias voadoras, elas são de fato enguias como as que a gente conhece, marinhas, mas só que elas voam. E elas aproveitam, né, bolsões de ar para ficar flutuando, e elas dão rasantes e caçam. Elas são pequenas, entre 1 metro e 1,5 m, e elas caçam ratos, passarinhos e tal, mas e todo mundo tá, sabe, ela faz parte, essa criatura faz parte ali da fauna. Igual eu falei dos chules, né, que são meio que um gado de transporte, atrelam arados ou carroças ou carroções. É muito, muito legal, muito curioso essa variação de você ter seres que são de fato construídos nesse world building, né? Você também tem cavalos, mas tem outras criaturas que fazem parte de forma muito orgânica da vida dessas sociedades e estão ali. Aí você, pô, Shuli, o que quer dizer Shuli? Aí depois vai explicar o que é, você começa a colocar na sua cabeça. É um exercício criativo muito bacana também, muito bem descrito, mas que faz com que o leitor ele saboreie mais, né, a criação dessas criaturas. Então Shallan, ela vai desembarcar e ela vai se despedir dos marujos, né, do capitão do navio. É muito interessante que a esposa do capitão do navio viaja com eles, porque é ela que, ao atracar, vai lá fazer o registro de chegada do navio, vai ver o que vai ler, o que tem que ser desembarcado e reembarcado. Então o porto ele é um ambiente muito misto, né, muito plural. Então você tem muitos homens e mulheres também ali circulando, cada um com seus afazeres, né? Você vai ter o pessoal colocando carga num ambiente masculino e você tem as mulheres ali lidando administrativamente com essas questões do porto. E Shallan vai desembarcar e o capitão, né, Cosbeg, alguma coisa assim, me perdoem,
ele vai destacar um menino. Eles são de um outro povo, né? Eles são de um povo vedano. Eles têm as sobrancelhas mais compridas e brancas, assim como se tiver bigode também é branco, barbinha, se for o caso. Não é o caso do menino, do jovem, mas do capitão, sim. E os cabelos lisos, pretos, e eles costumam colocar essas sobrancelhas compridas acima da orelha. Então dá um aspecto bem, bem peculiar, bem exótico. São todos humanos, mas são povos diferentes, com algumas características físicas e de cultura diferentes também. E aí esse menino chamado Yalb, ele vai ser destacado pelo capitão. Olha, faz o seguinte, conduz a Madame Shallan até onde ela quer ir, e todo mundo já sabe que ela está ali para realmente buscar a princesa Jasna, que sabem que ela está na cidade, ou pelo menos as informações que eles tinham é que ela estaria em Kharbran, a cidade, e ela vai desembarcar, e com o auxílio desse jovem, né, eles vão começar a percorrer ali as ruas para conseguir um transporte, porque a informação é que ela estaria no conclave. O conclave é uma espécie de uma academia com prefeitura, com a magistratura. Parece ser um prédio administrativo, um palácio administrativo, onde muitas coisas acontecem ali ao mesmo tempo. Parece ter uma grande biblioteca e tudo. Então seria esse o alvo que Shallan tem que para encontrar, né, a princesa Jasna Kholin. E é curioso como você vai sendo apresentado as características da cidade de Kharbran. Ela é uma grande cidade, mas ela não faz parte de reino algum. Ela é uma cidade-estado, né, uma cidadela, e ela é totalmente independente. Ela parece ter um conselho administrativo que cuida das questões peculiares, né, de governança dessa cidade, e ela é muito aberta a quaisquer povos que estejam ali, justamente por isso, porque, primeiro, ela é uma cidade portuária muito grande, e ela lida mesmo com muita independência a todas essas questões comerciais. Então você vai encontrar de tudo ali no que diz respeito a culturas, sociedades, dessas sociedades humanas, né, de dentro de Roshar. E aí é legal porque você vai encontrar a figura dos parchemanos. Os parchemanos, eles são o equivalente a escravos por natureza. Eles são tidos até menos do que animais domésticos. Eles são humanoides. E vocês lembram que eu falei lá nos vídeos anteriores sobre os parchendianos? Os parchendianos, eles são humanoides, homens, né? Mas com a pele muito, muito preta mesmo, como piche mesmo. E eles têm as peles também marcadas com grandes fissuras vermelhas, né? Eles têm a pele toda preta, alguns têm umas crostas aqui na testa e tudo mais, e grandes marcas, né, semelhantes a glifos vermelhos por toda a pele. Esses são os parchendianos. Eles são, inclusive, inimigos dos aletianos. Foi uma guerra entre parchendianos e aletianos que culminou num tratado de paz que foi quebrado com a morte do rei Gavilar. Lembra disso lá atrás? E já se passaram 5 anos desde essa tentativa quebrada, esse acordo de paz quebrado, e está havendo essa guerra entre os aletianos e os parchendianos mais ao norte. No entanto, você tem os parchemanos, que são muito semelhantes fisicamente, embora sejam, pela descrição, um pouco menores, a pele um pouco mais clara, a pele marmorizada, não chega a ser aquela pele de piche negro mesmo, mas tem as mesmas fissuras vermelhas pela pele e tudo mais. Além deles serem completamente dóceis. Então eles são basicamente servos. Eles trabalham carregando peso, eles trabalham em casas como fazendo a limpeza, e são realmente tratados como menos que animais mesmo domésticos, né? Dentro dessa sociedade, desse padrão social aí de ter esses parchemanos como criados e servos da mais baixa categoria. E vai ser um parchemano que vai aceitar carregar uma espécie de uma liteira, um carrinho com esse parchemano único ali carregando. Eles vão embarcar, tanto o Yalb quanto a Shallan, e vamos para o conclave e tudo. E é muito legal que o parchemano ele tenta enrolar, porque ele vai contando a história da cidade, e a cidade é muito bacana, a cidade de Kharbran. Ela tem todas as construções na rocha, no calcário mesmo, porque
a gente não pode esquecer que a Terra toda de Rosnar, esse planeta, ele é atormentado a todo tempo por grandes tormentas, né? Me desculpem aí o ser redundante, mas são as grandes tormentas, né? São grandes tempestades que varrem a Terra de vez em quando, né? E isso tudo é controlado, né? A sociedade já sabe quando uma vai vir e tudo. E Carbran, inclusive, ela é conhecida como a cidade dos sinos, porque são vários sinos separados, é uma tradição que quando o vento está muito forte, quando eles não balançam, mas quando está vindo uma grande tormenta, os ventos são capazes de fazerem esses enormes sinos soarem, né? E então, opa, tá vindo uma grande tormenta. E boa parte da cidade ela é protegida numa grande encosta de uma montanha, então a grande tormenta ela passa por cima. Então é toda uma cidade planejada para ser protegida, né, com esse porto protegido e fechado das grandes tormentas. Muito embora não fique incólume, né, passam grandes tempestades e tudo, mas ela é bem protegida. E as casas, né, no calcário são pintadas, né? As casas, as residências, elas são geralmente amarelo clarinho, azul clarinho, verde são tons pastéis, enquanto você vai ter grandes comércios com a cor roxa, venda de roupas e utensílios de dentro de casa, verde escuro. Então é uma cidade muito colorida, né, com muita vida, além de toda a pluralidade, né, de pessoas que vagueiam ali todo o tempo por ser uma cidade portuária. E aí vai ser muito legal ver o Parchemano tentando enrolar, embora seja dócil, né? Ah, aqui é assim, tá contando na língua que o Yalb conhece, mas não ela. E ela fica perguntando, o que ele tá falando? E aí ele fala, ó, ele tá tentando enrolar a senhora, tá? No final ele vai cobrar um pouquinho mais, porque tá falando... Aí, quando chegam no destino, o carregador Parchemano dá um preço que é muito superior e o Yalb fica possesso com isso. Ele fala, ó, a senhora não vai pagar isso não, isso é um absurdo, ele está tentando extorquir a senhora. E é uma passagem muito legal, muito curiosa, muito bem humorada ali, dessa coisa mesmo, né, da vida urbana ali, diária. E é uma cidade que, conforme ela vai passando, né, na liteira, vai passando pelos becos, vai passando pela... Como é uma cidade muito grande, tem todo o que é dito, né, o fedor, o mau cheiro de uma cidade que em muitos cantos ela não pega muito vento e tem toda aquela vida, né, em polvorosa e tudo mais, mas ela chega de fato ali no conclave e ao desembarcar ela pede, né, para que o Yalb a aguarde e tal. Eles fazem uma amizade ali, são jovens, ela é nova, ela deve ter, não é dito, mas ela deve ter algo em torno de 15, 16 anos e ele é um contemporâneo de idade com ela. E ele fica aguardando enquanto ela se dirige ali ao conclave. O capítulo termina com ela entrando e ela vai se identificar, ela vai falar com alguns dos serviçais ali, com alguns dos empregados do conclave que ela está procurando pela princesa Jasna Kholin, e ela vai ser conduzida, né, vai ser levada à presença, né, dessa princesa que de fato confirmou-se que ela está na cidade de Carbran. E o capítulo termina quando ela vai ter contato, né? A princípio a gente entende que ela de fato vai ser conduzida para ter contato com a princesa. O quarto capítulo desse aqui, ó, desse volume maravilhoso aqui, O Caminho dos Reis, ele vai dar continuidade, né, à história, vai movimentar um pouquinho mais aí a história de Kaladin, feito, né, prisioneiro, está como um prisioneiro dentro de alguns desses grandes vagões aí, se eu não me engano, são 3 ou 4 desses carroções que estão com alguns escravos. E eles estão sendo conduzidos há muito tempo já, parece que algumas semanas, e Kaladin, tanto com ele quanto os outros, eles não têm ideia de para onde estão indo, não têm ideia do destino, eles, quando muito, eles conseguem conjecturar alguma coisa, será que nós vamos ser vendidos como escravo para quem, assim, assado? E você vê uma pluralidade ali dentro daqueles escravos também. E Kaladin, ele tá, como eu falei anteriormente, nos vídeos anteriores, ele tá derrotado. Kaladin derrotado psicologicamente, né, e fisicamente também, ele tá muito enfraquecido, ele come só uma lavagem, uma ração, uma lavagem imunda de manhã cedo, uma outra no início da tarde, e só vai tomar uma cuia de água um pouco antes de dormir. Então isso faz com que, além de muito enfraquecidos, os prisioneiros estejam adoentados também. E nesse contexto, Kaladin vai conhecer
alguns desses escravos, mas ele não quer se aprofundar muito não, pelo contrário, até são os outros prisioneiros que procuram ele. Pô, você tem essa marca aí de perigoso na testa, né? Lembrando que ele tem os 3 grifos, 2 como fugitivo, as 2 vezes que ele tentou fugir, e uma terceira, que é ele perigoso, né? Como você ter marcado perigoso no meio da tua testa. E esses ferimentos demoram a cicatrizar, doem, quando cria casquinha, começa a sangrar, e eles têm uma higiene rudimentar, eles vivem imundos, com a mão suja com a qual eles comem, então aquilo ali está infeccionado, eles vivem sujos, fedendo, e quando muito eles só são soltos com correntes nos pés e nos braços para poder fazer suas necessidades pessoais no mato e retornar. Então dá para ter uma ideia, né? E em dado momento, Kaladin está colado, né, com a cabeça na grade, assim, largado o corpo, ele não quer mais viver, ele já desistiu, né? Ele está realmente derrotado. E vai ter um espreno de vento. Lembra que eu falei dos esprenos, né? Tem um espreno de dor, espreno de alegria, espreno de ansiedade, as emoções. Mas você tem alguns esprenos que o autor deixa claro que são quase como elementais. Então tem esprenos da terra, esprenos do fogo, e tem os esprenos muito particulares, que são os esprenos do vento. E, em dado momento, um desses esprenos, que é muito peculiar porque ele é diferente. O próprio Kaladin, que conhece, né, essas figuras dos esprenos, assim que ele o vê se aproximando, ele nota que é um espreno diferente. Primeiro porque ele tem forma humanoide, a forma de uma menina, uma moça, com um vestido, muito embora nevoado, uma coisa mais energética. Me lembrou muito a Sininho, de Peter Pan. Tá legal? Vamos trabalhar, eu trabalho com essa imagem. Basicamente a Sininho, só que sem asa e meio enevoada, sabe? Uma coisa meio que na névoa e que se aproxima de Kaladin o tempo todo. Também funcionou muito comigo. Eu vou conjecturar aqui, não tenho a menor certeza, estou dando aqui uma ideia, seria mais uma teoria da minha parte. Creio que Brandon Sanderson ele possa ter se inspirado tanto na Sininho de Peter Pan, que fica ali, né, ao redor dele, falando com ele, mas também a fada Puck, para quem conhece Berserk, né, tanto o mangá quanto o anime. Guts, ele tem lá a figura daquele elfo, e a figura dos elfos, né, em Berserk são umas fadinhas mesmo, pequenininha, com uma forma de uma menina, uma coisa meio assexuada, mas é uma menina ou um menino bem andrógeno, e que acompanha aquela figura estúpida de Guts, né? Tem lá aquele elfozinho. Eu achei muito interessante, eu estou fazendo esses paralelos aí, tanto com Guts e Puck, quanto com Peter Pan e Sininho também. Se vocês trabalharem essa ideia, vocês vão entender aqui o que seria esse espreno de vento com o Kaladin prisioneiro ali. Então vem ao Kaladin esse espreno de vento e começa a conversar com ele. E Kaladin fica muito surpreso, porque esprenos são elementais, não é burros, né? Mas são inconscientes, eles são forças da natureza. Mas esse não. Esse espreno, essa espreno feminina, ela vem e começa a conversar com ele, pergunta por que ele está chorando, pergunta por que ele desistiu da vida, por que ele desistiu de reagir. E o que é mais interessante, ela se mostra conhecedora do nome dele. Ela chama por ele pelo nome. Então isso começa a causar nele, mais que um desconforto, uma curiosidade. Ué, como é que você me conhece e tudo? E aí, aos poucos, o tempo vai passando e essa espreno vai acompanhando ali Kaladin. E, novamente, não fica claro se os outros prisioneiros conseguem vê-la. E vai acompanhando e vai dando ao Kaladin a força para que ele possa resistir. Compreenderam? Então, a curiosidade, né, vai trazendo a ele uma chamazinha de resistência para que ele comece a viver ali dia após dia um pouco melhor, menos derrotado do que ele estava até então. E aí então é o que acontece, tem um prisioneiro que está passando muito mal, e ele está com a chamada, muito legal, o Brandon Sanderson ele cria nomes das doenças, você nota que ele está com uma espécie de uma pneumonia, e aí é febre trituradora, ele está com muita febre, está caído, está com os pulmões tomados nas palavras do próprio Brandon Sanderson, um catarro espesso e verde, e ele não para de tossir. E o Kaladin, ele tem um conhecimento que ele ganhou do pai dele no passado sobre como curar, que teria que administrar um pouco mais de água, hidratar aquele prisioneiro um pouco mais, aumentar um pouco a ração que ele está comendo.
o que naquele ambiente seria absurdo. Então ele está falando com o líder daqueles mercenários que estão, o dono, né, o gerente daqueles carroções ali, que é mais consoante do que vogal. O nome dele é Tvarkv, um negócio assim, Tvarkv. É quase um um som, é mais um som do que um nome, que é o líder desses mercenários que está conduzindo essa caravana de prisioneiros. E ele fala, olha, ele precisa de água, ele vai morrer e tudo. E aí é interessante que o Tvarkv, com os outros 2 mercenários que o acompanham, retiram esse prisioneiro e o Kaladin acha que ele vai ser tratado. Mas um deles pega uma clava e arrebenta a cabeça do prisioneiro. E esse Tvarkv, né, o líder dos mercenários ali que estão levando os prisioneiros, ele fala pro Kaladin, o Kaladin fica desesperado, se revolta. E por quê? Pô, ele poderia ser tratado, ele podia viver. E o líder dos mercenários fala, não, negativo, eu prefiro minha carga valiosa aqui, bem, com saúde, do que arriscar ela por um prisioneiro que, pô, já estava quase morto. Então a mente comercial de um tratador, né, de um fazedor de escravos, um comerciante de escravos. E aí eles dispensam lá o corpo do pobre coitado morto e continuam a viagem. A viagem vai seguindo e Kaladin, novamente, ainda revoltado com aquilo, ele vai convivendo com aquela espreno e o território, Kaladin vai notando que o território ele vai ficando cada vez mais agreste, mais árido. Eles vão passando do que seria claramente as terras de Aletkar, eles vão saindo e estão se dirigindo para algum local que seria muito semelhante a um deserto mesmo, de rochas, e tem a figura de uma vegetação muito... o que se assemelha aqui no nosso mundo com os cactos, né? Seriam os petrobulbos, né? São grandes bulbos, para quem conhece, né, a saga, né, de Alien, o oitavo passageiro, é basicamente de onde sai aquela criatura que vem no rosto, né, aquele casulo, né, seriam mais ou menos esses petrobulbos. Só que ali dentro, quando você espreme, sai um monte de esporos, né, e sementes, né, que vão germinar ali naquele terreno árido. É muito interessante. Novamente, né, eu estou aqui pagando pau para o Brandon Sanderson, mas é porque o world building dele, a construção de mundo, de fauna, flora, é fantástica, é sem igual. É um cara realmente fora do normal no que diz respeito a isso. E aí você vai ter a figura do Kaladin ainda ali em viagem, e em dado momento o leitor ele vai notar que a caravana de Tvark, né, que é esse mercador de escravos, eles estão perdidos. Eles não sabem onde estão. E eles vão pedir ajuda a Kaladin, porque fica claro que esse chefe dos mercenários ali, esse comerciante de escravos, ele conhece o passado de Kaladin. Nem Kaladin sabia disso. Então ele fala, pô, eu sei do seu passado, me ajuda, que eu quero chegar em tal lugar. E ele tenta fazer um acordo com Kaladin para tentar fazer com que ele se torne um guia. O Kaladin nega, ele tenta fazer ali uma troca para ver se tem uma vida um pouco melhor, mas não dá muito certo, não quero dar muito spoiler. Mas, encaminhando-se aí para o final do capítulo, a gente vai ter essa caravana aí com os prisioneiros chegando no que seria uma grande planície quebrada mesmo, né, de grandes platôs rachados, né, como se, pela própria descrição do autor, como se você tivesse largado um prato e esse prato tivesse partido em centenas de pedaços e fossem colocados esses pedacinhos próximos ali um dos outros, mas com essas muitas rachaduras, que são as rachaduras no terreno, são como se fossem grandes canyons profundos, mas muitas vezes estreitos entre si. Coisas às vezes de 100, 200 metros entre um e outro, mas às vezes coisas de 2 metros, 1,5 metros, mas que a profundidade imensa. E um grande acampamento militar. E nesse acampamento militar, com milhares ali de tropas e bandeirolas e estandartes dessas muitas famílias aletianas, né, desses senhores da guerra aletianos, todos eles subordinados, esses estandartes, a um estandarte maior, que é um estandarte da Casa Real de Colin. Então você tem ali o estandarte azul real, com os glifos brancos que indicam o estandarte da Casa Real de Colin, e esse estandarte real está ali, né, um grande acampamento militar dos luminobres, né, de olhos claros, que são os grandes generais, passando aí pelos luminobres de olhos escuros, até os olhos escuros de classe mais baixa, os soldados, os mercenários, passando ainda pelos parchemanos,
que são esses carregadores, esses escravos, ou servos, né, melhor dizendo assim, e finalmente os escravos, né, que trabalham ali nesse acampamento militar, numa figura dentro da estratégia militar do reino de Aletka, que é muito peculiar e que vai ser colocada nos capítulos posteriores. É uma coisa fantástica. Então o capítulo termina com a chegada de Kaladin e o carregamento de escravos, né, sendo trazidos, todos eles já conjecturando, pô, nós vamos ser descarregados aqui, vamos ser vendidos para algum senhor da guerra, vamos participar da guerra contra os Parchendanos e tudo. Parchendianos, perdão. Parchemanos são os dóceis. Contra os Parchendianos e tudo. E o capítulo termina com a chegada, né, desse carregamento, essas carruagens, esses grandes vagões com os prisioneiros nesse acampamento. E é isso, pessoal. A gente finaliza esse vídeo onde procurei contar um pouquinho mais aqui agora sobre os capítulos, né, 3 e 4 de O Caminho dos Reis, né, esse livro maravilhoso aqui dentro da saga dos relatos da Guerra das Tempestades, de Brandon Sanderson. A história ela vem se desenvolvendo, a gente já começa a conhecer agora, além desse núcleo, né, do Kaladin, esse guerreiro derrotado que foi escravizado, a gente já começa a conhecer um pouquinho mais agora do campo dos Luminobres, né, através da figura de Shallan, Davar, que é uma figura, né, uma família lá do reino de Jankeveld, e a figura, né, do reino de Aletkar com a família real de Colin, através da princesa Jasna, que vai surgir muito em breve aí nos próximos capítulos, tá joia? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente contou um pouquinho aqui sobre o capítulo 3 e 4. Próximo vídeo nós vamos para os capítulos 5, 6 e 7. Eu vou dar uma aceleradazinha aí para que não fique muito quebradinho. Então eu vou colocar o capítulo 5, 6 e 7 no próximo vídeo, até porque vocês vão entender o porquê dessa minha configuração, tá? Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deem um joinha, isso é muito importante aqui para o canal, traz mais relevância para o nosso conteúdo dentro da plataforma, faz com que mais pessoas sejam atingidas, né? Sejam alcançadas dentro do nosso conteúdo nerd, tá bom? Se vocês não são inscritos, considerem se inscrever, isso é muito importante. Estamos quase atingindo 500 seguidores, 500 inscritos aqui no canal, e para mim é uma grande honra ter cada um de vocês aqui, sem sombra de dúvida e sem exceção. E por fim, se vocês gostaram também, ou mesmo que não tenham gostado, quiserem comentar alguma coisa, quiserem tirar alguma dúvida, quaisquer coisas que vocês considerarem importantes, escrevam, façam um comentário aqui no canal. É como eu sempre falo, marca registrada do Fronteiratura, minha marca registrada é não deixar comentário algum de vocês sem resposta. Tá joia? Essa é a minha marca aqui no canal Fronteiratura. Até a próxima, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.